Bem, hoje nós vamos iniciar a nova série de mensagens aqui na igreja, chamada Facebook, a página da minha vida. Pensando um pouquinho sobre alguns temas, eu achei que esse tema seria pertinente, dado em vista que tanta gente tem Facebook e a gente liga o tema a uma proposta para a gente pensar um pouquinho como está a nossa vida, como está a página da sua vida, e é por isso que nós vamos conversar durante, possivelmente, esses próximos 5 domingos, falando um pouquinho sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o tema Abrindo a Conta, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, de 26 a 31, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Vamos orar? Senhor, que nessa nova jornada, nesses próximos domingos, ao pensarmos um pouquinho sobre a página da nossa vida, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração e nos instruir. Tem misericórdia de nós e que nessa noite o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu preciso muito da direção e da unção do Teu Santo Espírito para isso. Tem misericórdia também da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Abrir a conta. Quando você vai criar um e-mail, a primeira coisa que você tem que fazer, abrir uma conta. Quando você vai comprar alguma coisa pela internet, o que você precisa fazer? Você precisa criar uma conta para que você possa comprar o produto que você tanto quer. Quando você quer também, da mesma forma, criar uma página no Facebook para você, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta para que você tenha acesso àquilo que pode ser lhe fornecido. O que é criar conta? Criar conta é você assumir publicamente a sua especificação. São seus dados, são as suas informações, são as suas características, enfim, abrir uma conta é você dizer para o mundo quem você é. Eu sou essa pessoa, os meus dados estão aqui, esse sou eu. Quando a gente olha para a nossa vida, nós não temos a mínima, vou repetir, nós não temos a mínima condições, nós não temos a mínima condição de criar ou de abrir a nossa própria conta. E sabe por que quando a gente olha para a nossa vida nós não temos a mínima condição de abrir a nossa conta? Porque Deus é quem faz isso. Deus é quem faz isso. Nós não geramos vida. Deus gera vida. Deus dá a vida. Ele é o que tem a vida as nossas vidas nas suas mãos. Agora, a pergunta que fica para nós é a seguinte: o que fazer com essa conta criada? O que fazer com a conta
que já foi criada, que Deus criou e nos deu vida. A outra pergunta: como é que nós vamos administrar essa conta? O que nós vamos fazer com a vida que foi dada para nós? O que nós vamos fazer com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com ela até então? Ou o que nós vamos fazer daqui para frente com a nossa vida? Bom, deixa eu tentar responder essa pergunta. O Breve Catecismo de Westminster, o Breve Catecismo, é um conjunto de perguntas e de respostas sobre o que as Escrituras, o que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre a vida. O Breve Catecismo é um símbolo de fé da qual a Igreja Presbiteriana adota como um meio teológico correto para se compreender sobre Deus e sobre a vida. Pois bem, o Breve Catecismo de Westminster, na primeira pergunta de todo o seu catecismo, ele já mostra essa preocupação com o que é que nós devemos fazer com a nossa vida. A primeira pergunta do Breve Catecismo é a seguinte: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal? Qual é a nossa finalidade? Por que a gente está aqui? Por que a gente está vivo? Qual o fim principal do homem? A resposta do Breve Catecismo de Westminster é simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vou repetir. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ainda, até alguns textos, tem um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, quer comamos, quer façamos, qualquer coisa que a gente for fazer, nós devemos fazer para o Senhor. Então, o que fazer com a nossa vida, ou o que fazer com a nossa conta que já foi criada? Bom, pegando a resposta do Breve Catecismo, a gente deve viver de um modo que glorifique a Deus e que a gente sinta prazer em Deus. Esse é o fim principal do homem. Bem, fica claro logo de início de conversa que Deus nos criou para isso. Nós somos seres adoradores e sempre nós vamos adorar alguma coisa. Sempre nós vamos adorar algo. Seja Deus, seja a você mesmo, seja aquilo que você possui, ou você pode até mesmo adorar aquilo que você não possui. A chamada cobiça. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, o primeiro mandamento listado lá qual é a instrução do primeiro mandamento? A instrução do primeiro mandamento diz que Deus deve ser adorado e somente Ele deve ser adorado. Olha o que diz o texto: não terás outros deuses diante de mim. Deus olha para o povo e diz assim: olha, vocês foram criados como seres que vão adorar. Então, se vocês têm que adorar alguma coisa nessa vida, vocês têm que adorar a mim. Então, não tenham outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento, ele é a base de todos os outros mandamentos que o seguem. Martinho Lutero fez um comentário muito interessante sobre esse primeiro mandamento. Martinho Lutero diz o seguinte, ele diz assim: se guardamos o primeiro mandamento, nós vamos guardar todo o resto. Se a gente quebra qualquer outro mandamento, nós já quebramos o primeiro, é claro. Porque, vamos pegar qualquer outro mandamento: não matarás. Se você mata, é porque você está colocando a sua própria justiça acima da justiça de Deus. Se você não cobiçará, se você cobiça, é porque você já está adorando algo no seu coração no lugar de Deus. Portanto, o primeiro mandamento é a chave de tudo: não terás outros deuses diante de mim. Deus criou você, Deus criou a mim, para que nós pudéssemos glorificar a Deus com a nossa vida. Mas tem um problema.
Nós temos uma tendência muito pecaminosa. Você sabe disso. Você conhece as tendências pecaminosas do seu coração. A nossa tendência pecaminosa leva a mim e a você a adorar ou a se alegrar muito mais nas coisas que a gente adquire na vida do que em Deus. É ou não é? Quantas e quantas são as vezes que nós nos pegamos adorando aquilo que temos no lugar daquele que nos dá aquilo que temos? E sabe qual é o resultado de adorar qualquer outra coisa na vida no lugar de Deus? O resultado é uma falta de significado na vida. Falta de significado na vida, falta de sentido na vida. E são nesses momentos, quando a gente começa a olhar ao redor da nossa vida e que a gente vê essa tremenda ausência de sentido, uma tremenda ausência de significado, que surge a pergunta que todo mundo em algum ponto da vida já fez. Sabe qual é a pergunta? Por que eu sirvo mesmo? A minha vida serve para quê mesmo? Qual que é o propósito da minha vida? Eu estou fazendo o quê? Para que eu sirvo? Aí você diz assim, tudo bem, pastor, você está dizendo aí que a minha vida ela deve glorificar a Deus, mas sabe de uma coisa, pastor, eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. Eu não tenho a mínima vontade de glorificar a Deus com a minha vida. Aí eu pergunto para você, mas por quê? E sabe qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer assim para mim, porque eu não encontrei ainda um sentido para a minha vida. Eu não encontrei um significado para a minha vida. E como é que eu vou encontrar motivação para glorificar a Deus se eu não tenho motivação com a minha própria vida? Eu não tenho alegria com a minha vida, eu não tenho motivação mais para viver, eu não sei para que eu sirvo. A minha vida está indo, e eu não tenho a mínima noção qual é a finalidade da minha vida. E muitos acabam se perdendo nesse caminho, colocando uma corda entre o pescoço e puxando. Por quê? Porque não sabem mais para que as suas vidas servem. A conta foi criada, mas a impressão que se tem é que alguém deixou a conta aberta sem administrar. Eu entendo que você precise encontrar um sentido para a sua vida. E sinceramente eu espero mesmo que nessa noite você comece a perceber qual é o propósito da sua vida. Eu entendo que você precisa encontrar esse sentido, para que de algum modo você seja capaz também de glorificar a Deus. E essa é a proposta dessa noite. Eu preciso dizer logo de cara que a sua vida tem um sentido e que a sua vida tem um significado. E que quando você descobrir isso, você vai ser capaz de compreender muito melhor esse negócio de glorificar a Deus e viver uma vida alegre de um jeito que glorifique a Deus com toda a sua vida, com tudo que você é, com tudo que você tem. Porque adorar a Deus nada mais é também do que o resultado de uma percepção de que sua vida tem sentido, de que sua vida tem um significado. E quando você percebe que a sua vida tem um significado, você olha para o céu e diz assim: Deus, eu te glorifico porque eu estou vivo. Aí alguém chega no seu ouvido: mas a crise no Brasil está assolando todo mundo. Aí você olha para o céu e diz assim: mas eu estou vivo.
Ah, mas você não casou ainda. Mas eu estou vivo. A gente começa a adorar a Deus à medida que a gente começa a perceber o sentido e o significado da nossa vida, e mais, o milagre que Deus efetuou em você, dando você vida. Você é um milagre. Você não é resultado do acaso cósmico entre o alinhamento da Lua com Marte e com a Terra. Não! Você não é isso. A sua vida é um milagre de Deus. Porque Ele tem a vida nas mãos e Ele gera a vida. Se você entender isso, a gente já pode fechar a Bíblia e ir embora, porque a pergunta é: o que é que você está fazendo com esse milagre? O que é que você está fazendo com essa conta que foi criada? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Aí alguém vai levantar: eu tenho, pastor. Sabe como que eu glorifico a Deus? Acabei de fazer isso aqui. Quando o galego toca lá a guitarra, quando o Paulão vai lá na batera, lá enlouquecidamente, quando o Diego começa a cantar, então todo mundo começa a bater as palmas, eu glorifico a Deus porque eu levanto as minhas mãos e canto músicas que falam da grandeza do Senhor. Então eu estou cantando e estou glorificando ao Senhor. Eu glorifico quando eu vou na igreja e canto. É muito simplista essa definição. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 2 motivos, baseado nesse texto de Gênesis, do capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês 2 motivos que podem conduzir o seu coração a glorificar a Deus e mais, a você descobrir o significado da sua vida e descobrir por que a sua conta foi criada, por que você está aqui hoje, por que você ainda está vivo. Eu quero compartilhar apenas 2 motivos. O primeiro está na Imago Dei. O primeiro está na Imago Dei. O que é Imago Dei? É que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Acompanhe comigo o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro motivo de glorificarmos a Deus e de descobrirmos o sentido e o significado da nossa vida está na Imago Dei. Primeira resposta: na imagem de Deus. Fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quando a gente começa a compreender que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus, esse ponto fundamental em toda a teologia vai ajudar a gente a desenvolver uma percepção correta sobre o que nós somos e sobre o propósito da nossa vida. Olha só o que diz o texto, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Versículo 27, criou Deus, pôs o homem e a sua imagem. Nesses 2 versículos, sabe o que é que nós temos? Uma decisão. E a decisão não é sua. O barro não pode chegar para o olheiro e dizer assim: viu, me faz assim. Não. Quem decide quem faz o barro é o oleiro. Há uma decisão no texto. Façamos o homem. Versículo 26. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem e a mulher segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Há uma decisão de se criar. E ser criado não é um acidente. Ser criado é um projeto. E aqui eu preciso dizer para você:
Você não é um acidente. Não é. Ainda que os seus pais tenham renegado você na sua vida, ainda que o mundo tenha virado as costas para você, eu quero dizer para você, você não é um acidente, você é um projeto. E o Salmo 139 afirma essa realidade com tanta força e com tanta poesia. O Salmo 139, versículo 13 diz assim: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O salmista está dizendo que ele não é formado simplesmente pela multiplicação celular e desenvolvimento orgânico, ou seja, o que for. O salmista está dizendo, não, eu sou formado porque Deus está me tecendo no ventre da minha mãe, porque eu não sou um mero resultado do acaso ou de inconsequência pecaminosa, eu sou resultado de um projeto. A vida não é um mero acidente. A vida não é um mero acidente do percurso entre os seus pais. A sua vida não é um mero resultado da relação sexual, ainda que esse seja o meio para que isso aconteça. Você é um projeto, o qual foi tecido e criado segundo a imagem de Deus. Agora, como um projeto, você tem uma finalidade. Todo projeto tem uma finalidade. Se Deus gerou vida em você e soprou sobre você vida e decidiu, na sua santa soberania, gerar vida em você, é porque a sua vida tem uma finalidade. E a finalidade da sua vida enquanto projeto é adorar a Deus pelo que Ele fez e o modo como Ele gerou vida em você. Obrigado. Gerou vida em você, adorar a Deus pelo que Ele fez e o modo como Ele gerou vida em você. Mas sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é esquecer que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Você se olha no espelho, e quais são as vezes na semana que você olha no espelho e diz assim, uau, eu sou criado segundo a imagem e semelhança de Deus, Pai, obrigado. Qual foi a vez que você orou dizendo isso, agradecendo a Deus? Porque a maioria das nossas orações são petições. Nós não reconhecemos o milagre de Deus na nossa própria vida, o caráter criacional de Deus, ao olhar para nós e descobrimos que nós não somos mero acaso, nós somos um projeto criado segundo a imagem e semelhança dele. Agora, o problema não é que a gente esquece só da gente, a gente esquece do outro. A gente também esquece que o nosso próximo também recebeu a mesma forma. E sabe o que é que a gente faz? A gente se levanta contra aquele que é segundo a imagem e semelhança de Deus. E a gente se levanta de todos os modos, e nós somos muito criativos para se levantar contra aquele que é segundo a imagem e semelhança de Deus. E mais, a gente pode não apenas se colocar em oposição ao nosso próximo, mas a gente também denigre essa imagem em nós. Quando a gente olha para nós, a gente diz assim, eu não sirvo para nada. Não serve para nada. Você está dizendo que o projeto de Deus em gerar vida em você não serviu para nada? O problema não está no que Deus fez, o problema está no modo como você administra a sua conta. O problema não está em Deus gerar vida em você, o problema está no modo como você administra a sua vida, glorificando ou não a Deus. É bem verdade que o pecado interferiu na nossa percepção sobre a forma como Deus nos criou. O pecado interferiu essa percepção. Nós somos pecadores. Mas preste muita bem atenção no que eu vou dizer. Ainda que o pecado revele
quão perdido nós somos, o pecado não nos torna inútil. Você pode admitir aqui nessa noite: eu sou pecador. Eu vou dizer: é mesmo. Agora, admitir que você é pecador não significa que você é inútil ou que você não serve para nada. Você está me entendendo? O pecado não nos torna inútil. O pecado mostra que precisamos de uma redenção. É diferente. Inútil não. Redenção. E isso é muito importante para você descobrir o sentido da sua vida. Você não é inútil, porque quem projetou você o fez com muito cuidado e o fez com propósito. Como eu disse, você tem duas opções agora no modo como você administra a conta da sua vida, a página da sua vida. Você só tem duas opções, você não tem três, você tem duas. A primeira: ou você administra a página da sua vida de um modo que glorifique a Deus, ou você administra a página da sua vida de um modo que você vai viver em rebeldia a Deus. Ponto final. Não tem meio termo. Ou você glorifica a Deus com a página da sua vida, ou você vive em rebeldia a Deus. Você foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. E deixa eu dizer algo para você. Ainda que a sua vida esteja de cabeça para baixo, ainda que você venha a tropeçar nas decisões que você tem tomado, ainda que você esteja duro para algumas realidades, você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E apenas pode redirecionar o seu coração para entender que a finalidade da sua vida e o sentido da sua vida começa exatamente na percepção de que você é a imagem e semelhança de Deus. Apenas pode revelar isso para você. Não sou eu. É Jesus. Porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele revela para o homem como que o homem deve viver e buscar viver segundo a imagem e a semelhança de Deus. A sua vida tem um sentido, e o seu sentido inicial começa no fato de que você deve perceber que você foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Mas há o segundo motivo. E o segundo motivo para que a sua vida tenha sentido e que você glorifique a Deus está baseado no mandato cultural. Mandato cultural. Olha o que diz o versículo 28. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que é mandato cultural, pastor? O que é isso? Bom, mandato cultural foi uma ordem que Deus deu a Adão e a Eva para que os dois exercessem liderança sobre tudo que foi criado. Então, Deus criou tudo. Depois que Deus criou tudo, Deus olhou para Adão e Eva e disse assim: pois bem, agora vocês vão liderar sobre tudo que está criado. Vocês têm um chamado cultural. Vocês têm um chamado à cultura e desenvolver essa cultura. É um mandato cultural. Deus criou e agora vocês têm que desenvolver aquilo que foi criado. Pensando nisso, esse envolvimento de Adão e Eva com a criação de Deus, a gente então começa a entender que a criação de Deus não tinha um aspecto estático. Também não estou falando de evolução, não é isso. Eu estou dizendo que Deus não criou o mundo e não criou o jardim do Éden como um aspecto estático, parado. Criou, pronto, está paradinho e é que vai ser aquilo. Não, Deus criou
e incumbiu o homem de pegar toda essa criação de Deus e desenvolver ela. O homem deveria desenvolver o que já tinha sido criado por Deus. E eu vou dizer que o homem tem feito isso muito bem durante toda a história da humanidade. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Vamos pegar o exemplo da cidade. Deus criou o homem. Deus criou tudo. E Deus criou o jardim. E Deus pegou Adão e Eva e colocou os dois no jardim. E disse assim para os dois: olha, vocês agora vão cultivar a terra e vocês vão desenvolver tudo que foi criado. Desenvolva. Depois disso entra o pecado na história. Mesmo assim, mesmo depois do pecado, o homem continuou a desenvolver a terra em que ele habitava. E aí, quando a gente olha hoje, para o meio que a gente vive, esse meio urbano, a cidade, quando a gente olha para a cidade, com as suas tecnologias, com os seus desenvolvimentos, com a sua arquitetura, com a sua engenharia, com a ciência extremamente aguçada e aplicada, sabe o que a gente define? Sabe o que a gente vê? A continuação daquilo que Adão começou a fazer no jardim. Em outras palavras, sabe como é que eu defino a cidade? A cidade, ela é o eco do jardim do Éden. Ela é o eco. E sabe por quê? Porque o homem desenvolveu a criação. Deus criou, o homem colocou as mãos e desenvolveu. Mesmo porque, segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus é criador, não é? Pois bem, nós também somos, e muito. Eu fico olhando umas coisas assim, aquelas pontes no meio do oceano. Como é que esses caras falam um negócio desse? Como é que o homem chegou a construir um negócio desse? A medicina. Como é que a medicina chegou no ponto de descobrir que uma erva é capaz de atuar no organismo humano para inibir a dor ou inibir alguma doença por uma erva no meio do mato? Como é que o cara chegou? Como é que ele descobriu isso? Imagem e semelhança de Deus. E vou além. Inseminação artificial. Como é que o homem consegue desenvolver uma agulha em que ele pega o espermatozoide e ele coloca o espermatozoide dentro do óvulo, ele enfia a agulha dentro do óvulo? Como é que ele não machuca o óvulo? Já viu esse negócio? Como é que o homem cria isso? Se você não é capaz de glorificar a Deus com a criação, com o modo como Deus nos criou, eu não sei mais como é que nós vamos entender isso. Porque Deus não nos criou apenas segundo a sua imagem e semelhança. Ele nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, para que pudéssemos desenvolver aquilo que já foi criado. Quando o homem assume a sua responsabilidade no mundo, desenvolvendo esse mundo, ele cumpre com o mandato cultural, porque ele glorifica a Deus com a ordem que Deus deu a Adão e Eva e deu à humanidade lá no jardim. Agora a pergunta que fica para a gente é: o que o mandato cultural tem a ver com glorificar a Deus com a minha vida? Tudo. Você pode glorificar a Deus hoje, assumindo com responsabilidade a sua condição nessa terra, em desenvolvê-la e contribuindo para o desenvolvimento desse cenário. Eu vou falar em Brasília. Quando você não usa a sua capacidade de liderança, que Deus o criou para isso, quando você não usa essa sua capacidade de liderança nessa terra, você vai cair num estado de falta de significado de vida profundo. Quer que eu dê um exemplo?
Olha o exemplo que eu vou dar. Já viu aquele tipo de pessoa que ainda não conseguiu compreender qual que é a tarefa que ela vai executar no mundo, qual é a tarefa que ela vai fazer da vida? Aí você chega para ela e fala assim, e aí, cara, o que você vai fazer da vida? E diz, não sei. Bom, mas aí, você vai fazer faculdade? Vou. E depois? Não sei. Mas você vai trabalhar? Não sei. Mas você gosta de... Aí o cara faz a faculdade. Está terminando a faculdade. Aí você chega para ele e fala, e aí, está gostando? Não sei. Bom, mas... Então você vai fazer concurso? Você não vai atuar naquilo que você estudou? Não sei também. Não sei. Se bem que uma culpa dessa parcela está nos pais. Em ficar alimentando filhos dentro de suas próprias casas e não empurrando seus filhos para o mundo para voar. Mas isso é assunto para outra coisa, né? Isso é assunto para outra série, não para essa. E aí você encontra esse tipo de pessoa que não sabe o que é que vai fazer da vida. E aí essas pessoas ficam deprimidas, elas olham para os outros e elas veem os outros caminhando, voando alto, e ela ali olhando, vendo o mundo passar e não consegue bater a asa porque tem medo de voar e não sabe o que é que vai fazer. E essas pessoas sentem que as suas vidas estão passando desse mundo e elas não estão dando nenhuma contribuição para que a sua vida valha a pena e para que o mundo receba algum benefício com a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa descobrir qual é a tarefa de liderança que você tem que exercer nesse mundo. Você tem um chamado para exercer uma liderança nesse mundo. Porque Deus criou você para isso. O homem tem que exercer liderança sobre o seu meio. E à medida que você contribui para desenvolver o meio, à medida que você contribui para desenvolver o Guará, desenvolver Brasília, desenvolver o Brasil, desenvolver o mundo, não sei, posso estar falando aqui com alguém muito importante daqui a alguns anos, né? Não sei. Lembre de mim depois do pobre pastor, lembra de mim, tá? À medida que você contribui para desenvolver o meio que você vive, você vai também descobrir o significado da sua vida. E aí, com a presença do Evangelho, o Evangelho vai ensinar você a glorificar a Deus com a tarefa que você tem nas mãos para fazer. Agora, deixa eu fazer uma crítica à igreja. A igreja precisa contribuir para essa percepção na vida das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Como igreja, nós formamos muitos cristãos que conhecem a Bíblia ou que conhecem a teologia, não é? Domingo tem escola dominical, você vem aqui para a igreja, você aprende teologia, você aprende alguns assuntos legais, você vai no culto à noite, aí tem uma série lá, Facebook, a página da minha vida, você aprende algumas coisas, né? Apesar do pastor, você aprende e segue o jogo, e bacana, legal. Então a igreja ela forma cristãos que conseguem ler a Bíblia legal e que conseguem também entender um pouquinho da teologia, o que é que Deus está querendo. A igreja, ela também é boa em formar líderes. Para onde? Para a igreja. Vamos montar uma sala de liderança, né? Para a igreja. Vamos aqui formar novos líderes, porque no futuro nós precisamos ter líderes na igreja que possam ser líderes comprometidos com Deus e comprometidos com a igreja. Então, a igreja forma líder para contribuir com o desenvolvimento do quê? Da sociedade? Não, da igreja. Quem tem que crescer é a igreja. Para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, então a igreja assume a responsabilidade de formar novos líderes. Ok. Sabe onde está a falha da igreja?
A falha da igreja hoje é que ela não contribui para a formação de indivíduos que possam ocupar as cadeiras da sociedade, que possam ocupar as faculdades, que possam se tornar bons cientistas políticos com uma visão e com uma cosmovisão cristã, com a finalidade de servir a sociedade. Nós queremos crentes que sirvam a igreja, mas a gente não forma crente para servir o mundo. Você vai ser um bom professor na universidade. Nós vamos orar por você, vamos investir na sua vida, para você ir para a faculdade, dar aula e influenciar a juventude com a sua cosmovisão cristã. Isso a igreja não faz, que é o que ela deveria fazer. A gente forma crente para a igreja, mas a gente não forma crente para o mundo, para assumir a responsabilidade que tem para o mundo, de serem bons profissionais. Eu não estou falando daquele crente, sabe, que vai para o trabalho e diz assim, hoje eu vou pregar, vou falar de Jesus aqui. Chega para o chefe diz, venha cá, ele diz, glória a Deus. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu estou falando do crente que sabe fazer o trabalho bem feito. Que quando entrega o trabalho para o chefe, diz assim, está aqui, patrão, está aqui, chefe. O chefe pega o trabalho e diz assim, eu não posso perder esse cara. Esse cara faz muito bem o que ele faz. Qual é a contribuição que a igreja tem dado para desenvolver pessoas assim? É desenvolver o meio. Esse é o seu chamado. E quando você percebe isso, quando você executa uma tarefa no mundo e que você faz bem essa tarefa, sabe qual é o resultado? Primeiro, você diz assim, eu sei para que eu sirvo. Minha vida tem um sentido. Segundo resultado, você vai olhar para o céu e vai dizer assim, Pai, obrigado, porque o Senhor me chamou para fazer isso e eu quero glorificar o Senhor com o meu trabalho e com a minha vida. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, à medida que você também descobre o sentido da sua vida. Nós precisamos de gente que venha compreender a sua tarefa no mundo com santidade, com responsabilidade bíblica e que tenha a alegria de viver assim. Está cheio de crente que quer ser crente e trabalhar só na igreja, mas não quer trabalhar no mundo. Ocupar os bancos da igreja é fácil. Nós precisamos ocupar as cadeiras da sociedade. Temos bons profissionais. E abençoar o mundo com as nossas mãos, com o nosso chamado. Eu quero concluir. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 15, nós temos a imagem de Cristo como exemplo de uma vida que glorifica a Deus. Por quê? Porque, em primeiro, Ele é a imagem perfeita de Deus. E por isso nós precisamos olhar para Ele para desenvolver a nossa própria vida e a nossa humanidade. E segundo, Ele cumpriu com a tarefa que Deus deu a Ele. Ele cumpriu com a sua tarefa no mundo e glorificou a Deus com a sua vida e com a sua tarefa. Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, a sua conta foi aberta. A sua conta foi criada. A pergunta é, o que é que você vai fazer com a sua conta a partir de agora? Ou olhamos para Cristo e vivemos uma vida com propósito, descobrindo o sentido da nossa vida, o significado da nossa vida e glorificando a Deus com aquilo que a gente faz. Ou então, você vai viver a sua vida sem olhar para Cristo e você não vai perceber a grandiosidade da realidade em que você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus e que a sua vida tem um propósito maior e um propósito de abençoar o mundo onde você vive.
Eu oro a Deus para que nessa noite você assuma com responsabilidade a conta que foi criada e a conta que Deus lhe deu, que é a sua vida. E que em tudo que você for fazer, que você glorifique a Ele. E que você descubra o sentido da sua vida, o significado da sua vida. Você não é um mero acaso de um acidente sexual ou qualquer outra coisa. Você é um projeto. E Deus quer fazer da sua vida algo grande para a honra e para a glória dele.